Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flangoli. Críticas ao modelo de desenvolvimento do governo Dilma foram entendidas como discurso de oposição cara de pau e pessimista. O nosso entrevistado hoje é o aliado de Marina Silva, o vereador do PPS, Ricardo Yang, que já se dispõe a ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Bom, vereador, eu quero começar com aquelas declarações de Pedro Passos, presidente do IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento das Indústrias Industrial. E ele diz que falta direção ao governo Dilma, que não há um clima de confiança, porque existe essa percepção que não está claro para onde estamos indo. E parece que não agradou. Primeiro, o ex-ministro Fernando Pimentel falou que esse é discurso de campanha, de oposição. E a própria presidente Dilma ontem soltou essa, né? Que as críticas ao modelo do desenvolvimento do governo dela é de oposição cara de pau e pessimista. Eu quero a sua opinião. Eu fiquei impressionado, Maria Lídia, pela presidente ter falado dessa forma, né? Porque todo governante precisa estar aberto às críticas. Aliás, as críticas são pontos importantes de inspiração para o governante. E é claro que nós estamos em crise, né? É claro que o modelo está dando vários sinais de fadiga. Era um modelo de ampliação do consumo, né? Abertura do mercado para segmentos que não consumiam antes, né? A chamada nova classe média. Mas uma série de coisas foram tensionadas, né? As contas nacionais, o déficit do comércio internacional, bom, enfim, vários do que nós chamamos fundamentos macroeconômicos de uma boa economia estão em crise. Então, mas essas respostas do governo e da própria presidente, é como disse hoje Aécio Neves, o PT está à beira de uma crise de nervos? Eu acho que está, porque dizer que nós não estamos correndo um risco de apagão, quando nós estamos batendo recorde todos os dias de consumo de energia e nós sabemos da nossa limitação. Dizer que não temos risco de racionamento de água, né? Quer dizer, o governo faz melhor quando ele se antecipa à crise em vez de negá-la. Porque quando a crise vem, não só ele se desmoraliza, como ele não vai ter a participação da população para ajudar a resolver a crise. Vamos falar agora da aliança PSB-Rede. O deputado federal do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, fez aí uma imagem, por sinal, no meu entender, até grosseira. Mas ele fez a referência de que não existe identidade entre os dois grupos, PSB e Rede, que há uma falta de entrosamento, que existe simpatia, mas, na verdade, não há uma identidade das ideias, daquilo que pensam esses dois grupos. E ele falou que parece um casamento de cavalo e vaca, que não dá leite e não puxa a carroça. Tirando essa comparação que é grosseira, é infeliz, mas tem razão quem está vendo uma falta de sintonia, porque isso tem sido bem criticado em outros partidos também, entre as pessoas que compõem esta aliança, que foi uma grande surpresa. Toda aliança, Maria Lídia, e principalmente uma aliança programática, ela é construída, ela não está dada. Ela está construída em torno do quê? De um projeto de governo, de um projeto de país. O que, quando houve esse acordo da Rede com o PSB, a Marina usou uma frase que eu repito muito, porque eu acho que expressa bem o conceito. Ela disse, olha, esse ato é um ato em legítima defesa da sustentabilidade. Por quê? Porque depois que o Superior Tribunal Eleitoral não reconheceu a Rede, a possibilidade da Rede não participar das eleições desse ano era muito grande. Então, essa aliança foi feita para continuar colocando a questão do desenvolvimento sustentável do Brasil no coração do debate político. E, nesse aspecto, essa aliança está sendo extremamente bem sucedida. Já trouxe o PPS para a aliança, tem conversações aí com o Partido Verde que podem evoluir. Então, está começando a se tornar um bloco importante. E isso não é para se desprezar como ele tentou fazer, né?
Bom, o senhor já se dispôs a ser um candidato por essa aliança em São Paulo ao governo do estado. Acontece que o senhor é do PPS. E Roberto Freire, presidente do PPS, já falou aqui mesmo no Jornal da Gazeta que a ideia é o PPS apoiar a candidatura geral do Alckmin. Que chance que o senhor tem? Eu não estou preocupado tanto com as minhas chances, eu estou preocupado com que o PPS, a Rede e o PSB não façam feio em São Paulo. Porque se esses três partidos se unem para um projeto nacional, e São Paulo é o maior eleitorado do Brasil, como é que aqui em São Paulo não se vai ter uma candidatura própria? Me parece que o PSB já entendeu isso, né? Acontece que a candidatura que o PSB tem acenado não é exatamente uma candidatura coerente com essa visão de desenvolvimento sustentável. Então, esse é o debate. Qual é o nome? É Márcio França? É o Márcio Seria França, o Márcio França? Exatamente. Até agora tem sido discutido ele. A Rede propôs o Walter Feldman, né? Mas existem resistências. E Pedro Dall'Are? Pedro Dall'Are é um nome novo que surgiu agora, que tem uma boa receptividade na rede. É um bom nome, é um bom nome. Quando eu coloquei meu nome à disposição, é que não começasse essa discussão de que não tem nomes disponíveis dentro do PSB. Bom, eu estou no PPS, o PPS está na Aliança Nacional, por que não? Né? E claro que eu acabei criando alguns problemas, mas isso aprofundou a discussão, isso está sendo bom. A Câmara Municipal decidiu abrir os trabalhos desse ano instalando aquela CPI para a investigação das condições das casas noturnas, exatamente um ano depois do que aconteceu em Santa Maria, aquela tragédia. E o senhor se posicionou contra, entendendo que não tem cabimento uma CPI como essa. Fiquei pensando, bom, se a Câmara pode ter duas CPIs, a dos transportes vai terminar agora, depois de amanhã, por que não ter as duas CPIs? Não é bom que uma CPI mostre o comportamento de empresários inescrupulosos, que compram alvarás, compram fiscais e que não prezam as medidas de segurança e que pode gerar situação como aquela de Santa Maria? Eu acho que se essa tivesse sido a tese que tivesse sustentado a CPI, ela seria muito louvável. O que ocorre é que para se abrir os trabalhos da Câmara, na primeira reunião de liderança precisa se aprovar a CPI. E essa estava encabeçando a lista. Tinham outras CPIs tão importantes quanto, por exemplo, a CPI do Rodoanel na Cantareira, né, que está criando problemas ambientais gravíssimos e ninguém está olhando para isso e a prefeitura precisa se proteger de algumas ações do Estado. Tem a CPI sobre as ZEIs, que são as zonas de interesse especial na cidade, para moradores de baixa renda. Nós estamos vivendo uma crise enorme de moradores de rua e assim por diante. Então, não é que essa CPI não é importante, mas não era a única importante. Nós podemos ter até 5 CPIs. Agora precisa ter vontade política para isso. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite e obrigada. Maria Lídia, é sempre um prazer. Muito obrigado. Boa noite.